Olá, meu nome é Jair, sou engenheiro civil e hoje eu trouxe aqui um cálculo de movimentação de terra aí para fazer aterros bem básico que a gente pode fazer isso no ArchiCAD. Eu já estou com o ArchiCAD aqui aberto para a gente dar uma olhada nessa parte do terreno. E você tem aqui um terreno totalmente desnivelado, com o fundo do terreno aqui mais baixo e a frente lá no nível da calçada. E a gente precisa calcular aqui quanto que a gente vai colocar de terra por cima desse terreno para a gente fazer aí um cálculo de caminhões de terra para esse aterro. Bom, para começar, o ArchiCAD ele utiliza várias informações já parametrizadas em alguns objetos dele. Esse objeto que a gente utiliza para fazer o terreno é o objeto malha. Esse objeto ele tem a vantagem de que ele traz parametrização do volume. Para a gente começar a entender como é que isso funciona, o que a gente precisa fazer? Primeiro a gente cria uma malha aqui do tamanho do terreno. Se você já tiver lá o terreno já com a linha de nível já marcada, você pode estar tirando essas diferenças da altura da linha de nível e estar adicionando pontos de controle aqui na malha. Respectivamente, você adicionar esses pontos de diferença de nível aqui de altura direto na malha. E você aí vai identificar, você vai conseguir aproximar o máximo possível da característica do terreno original. Essa malha ela tem uma função de quê? Depois que você define essas alturas e mais ou menos o formato do terreno, você pode estar fazendo uma cópia dessa geometria. Eu vou até apagar essa aqui só para você ter uma noção. Você tem aqui essa geometria, vou abrir aqui as propriedades dela. Ela tem aqui 2,60 m de altura e tem aqui um nível baseado nela. Beleza, aqui você colocou aqui eu coloquei um terreno genérico, dou OK. Vou simplesmente aqui, ó, clicar aqui na movimentação, arrastar para o lado para fazer uma cópia, aperto o Ctrl, fazer essa cópia e você tem aqui dois terrenos idênticos. A diferença desses terrenos, eu simplesmente vou zerar aqui a minha altura, porque é no nível 0 que ele vai encontrar esse volume de terra. Coloco 0, dou OK e aqui está o meu nível 0. Só que a inversão da minha massa original, ou seja, ele pegou essa malha aqui da face do terreno e simplesmente inverteu para o nível 0. Para mim ter certeza que essa volumetria está correta e bate, e o parâmetro que eu estou procurando, essa informação do BIM, essa informação que o projeto BIM me fornece é correta, eu fiz aqui uma malha no formato de 1 metro cúbico. Então eu vou mostrar aqui para vocês que ela está aqui no formato de 1 por 1. Essa medida está em metros. E no corte aqui eu tenho a altura de 1 metro. Então eu volto lá no meu 3D. E agora eu vou vir na minha tabela aqui do lado, da minha lista de informações aqui, vou vir em mapas, elementos e mapa de informação BIM. Abro aqui o mapa de informação BIM. Ele vai trazer essa tabela para mim. Essa tabela possui várias informações dos elementos que estão ali no projeto. Nessa lista de elementos você tem aqui o volume líquido. Esse volume líquido é o volume geométrico desse objeto. Então a gente vai ir aqui para o lado até achar a palavra ali no título malha. Pronto, achamos aqui. E você tem aqui a malha 8. Você tem o ID aqui você tem aqui o volume líquido de 1,0. Esse volume líquido de 1,0 eu posso considerar o quê? Se eu tenho um objeto que tem um formato cúbico de 1 por 1, ele é um volume unitário cúbico. Então eu posso considerar que ele tem 1 metro cúbico. Considerando isso, eu posso vir nas minhas outras malhas aqui que já estão com um nome diferente. Que aqui eu não renomeei, né? Vou voltar lá. Vou renomear essas malhas. Vou aqui no 3D para você ter uma visualização melhor. Vou modificar aqui, ó. Vou vir aqui embaixo, tirar o terreno original do ID, vou colocar aqui aterro. OK. Vou vir na minha malha aqui cúbica e vou colocar aqui volume unitário. Volume unitário. OK. Volto lá no meu mapa e automaticamente ele vai atualizar isso. Então você tem aqui, ó, aterro, malha original, volume unitário. Volume unitário você já viu aqui que o volume líquido tem 1 metro cúbico. E você tem os demais aqui. O que me interessa nesse momento é exatamente o volume do aterro. Então eu já sei que aquela malha ali, eu nomeei ela a malha do aterro.
Então eu tenho um número aqui de 57,96. Esse volume é o volume líquido. Vou fazer um cálculo rápido aqui agora, abrir a calculadora. Eu fiz o orçamento semana passada, sei que um caminhão de terra tem mais ou menos entre 7 a 8 metros cúbicos. Vou considerar 8 metros cúbicos num caminhão e vou simplesmente jogar um número aqui, 157,9649 dividido por 8. Você tem aí mais ou menos 19,74 caminhões de terra. Ou você pode considerar, e arredondar para cima, 20 caminhões de terra. Isso considera uma compactação perfeita, acaba desconsiderando ali o empolamento do volume de terra nessa movimentação que faz, nessa transição de levar de um lado para o outro. Ele acaba ganhando um pouco mais de volume, porque você desloca o terreno com a máquina, se movimenta ele, você acaba enchendo ele de ar e de espaços vazios, digamos assim, e você transporta ele com um maior volume ali naquele caso. Então, você pode diminuir esse volume através da compactação. Então, você considera aqui nesse cálculo da geometria como se fosse uma compactação perfeita. É uma compactação onde não tem espaços de ar e você considera o seu sólido como um sólido sem nenhum espaço vazio. Isso, então, na hora de você considerar esses caminhões de terra, você pode aí reduzir um pouco mais, mas tenha certeza que depois de um certo tempo, essa compactação ela acontece de forma natural também. Então pode ser que o terreno comece a ceder ou a afundar, ter afundamentos devido a esses espaços vazios que sobraram. Então, se você puder usar o volume total com a compactação ideal, fica melhor ainda. Bom, basicamente é isso. Se você precisar fazer curvas de níveis, você também tem essa possibilidade de fazer curvas de níveis aqui, trazer essa informação para o ArchiCAD através de um arquivo IFC. Você pode trazer isso de outro software, como essa informação de curvas de níveis já para colocar num sólido ou até mesmo um sólido já definido, e você simplesmente configura ele aqui no ArchiCAD como uma malha para ele te trazer essas parametrizações de volumetria. Bom, se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações e até o próximo vídeo.